Se você não me conhece ainda, eu vou me apresentar. Eu sou Consuelo. Consuelo Vanderlust. Eu viajo aí pelo mundo. Hoje eu venho trazer para vocês uma história de quando eu estive lá na Grécia. Ela conta a história de uma menina que era também uma deusa e vivia lá no Monte Olimpo. Vamos ouvir? Perséfone era o nome dessa menina que vivia lá no Monte Olimpo. Ela era filha de Deméter e Zeus e vivia lá no Monte Olimpo com todos os outros deuses. Ela era responsável pelas colheitas e pela fertilidade. Um dia, Hades, o deus dos mortos e do submundo, ele ficou encantado com a beleza de Perséfone. E aí decidiu que poderia raptá-la. Hades se achou no direito de raptar Perséfone só porque ela era bonita? Ah, por favor, né, Hades? Com a ajuda do seu cachorro de 3 cabeças, o Cérbero, Hades raptou Perséfone e levou-a lá para os seus domínios, que era o mundo dos mortos, ou o submundo, como os gregos também conheciam. Lá, Perséfone ficou triste, aborrecida, ela foi para lá à força, afinal, não é? E aí, o que aconteceu? Perséfone começou a explorar o submundo. Ela não conseguia ficar parada, eram aquelas meninas bem irrequietas, que queriam aprender de tudo um pouco. Ela começou a andar pelo submundo e conhecer lá tudo que existia. Por outro lado, lá na superfície, sua mãe Deméter estava muito triste. Ficou muito deprimida com o sumiço da filha e não sabia onde ela estava. Como ela era a deusa da fertilidade, dos campos e das colheitas, os campos não produziam mais. Alguns animais domésticos começaram a morrer e o mundo começou a passar fome. Os deuses se reuniram diante das preces e dos clamores dos seres humanos e decidiram descobrir onde é que estava Perséfone, o que tinha acontecido. Não demorou muito para os deuses encontrarem a Perséfone lá no submundo, junto com Hades. Deméter, assim que soube da notícia, correu para lá, porque ela era muito destemida. Queria encontrar a filha e trazê-la de volta de qualquer jeito. Ela desceu ao submundo e foi lá conversar com Hades, exigir que ele devolvesse a sua filha. Deméter, chegando lá, logo começou a argumentar com Hades para que ele devolvesse Perséfone. Hades, por sua vez, até que ficou comovido com tamanha tristeza da Deméter. E aí ele decidiu que ia devolver a Perséfone. Foi lá e chamou: Perséfone! Ô, Perséfone! Perséfone até demorou para responder, porque ela estava longe ali, percorrendo o submundo, aprendendo e conhecendo novas coisas. Ela era uma menina cheia de vontade de aprender. E aí, chegando lá, ficou muito contente em ver a sua mãe, abraçaram-se, beijaram-se, e aí Hades disse que ela poderia ir com a mãe dela de volta para a Terra. Elas ficaram muito felizes. E aí elas já estavam saindo quando Hades falou assim: você não tocou em nada aqui, não é? Diante dessa pergunta de Hades, Perséfone ficou em pânico. Sim, ela tinha tocado em algo. E pior, ela tinha comido algo. Enquanto andava pelo submundo, Perséfone se encantou com uma árvore cheia de frutos brilhantes. Ah, ela foi olhar de perto. Os frutos eram mais bonitos ainda quando vistos de perto. Perséfone não teve dúvidas. Colheu um dos frutos. Esse fruto era uma romã. Perséfone colheu uma das romãs e abriu. O fruto quase que era mais bonito ainda por dentro. E as suas sementinhas, de vermelho brilhante, eram muito docinhas, e ela comeu algumas. Quando se lembrou disso, Perséfone estava em pânico. Ela falou para o Hades: eu comi uma fruta, mas eu comi só uma parte, eu não comi a fruta toda.
Hades ficou preocupado. Deméter ficou em pânico. Mas Hades pensou um pouco. Ele estava tocado com a história de Deméter. E aí, ele decidiu. Vamos fazer o seguinte. A quantidade de fruto que você comeu, você vai ficar aqui comigo todos os anos. E o resto do ano, você fica na superfície com a sua mãe. A história de Perséfone explica para os gregos por que existem as 4 estações do ano. Como ela comeu 1/4 da romã, esse 1/4 em que ela fica lá com Hades corresponde ao inverno aqui na Terra. As outras 3 estações do ano, outono, primavera e verão, ela está com Deméter na Terra ou no Monte Olimpo. Então, por isso que a gente tem uma estação em que é recolhimento, não floresce e não frutifica, e as outras estações sim, porque aí a deusa da fertilidade e da colheita está contente. Assim como sua mãe, Perséfone também produz os frutos e traz para a terra a fertilidade. Então, isso explica também, quando ela está por aqui, tudo floresce. Mas não pense que a Perséfone, enquanto ela está com Hades, ela não aprende nada não, viu? Enquanto ela está lá no submundo, sempre a Perséfone aprende alguma coisa e conhece novos mistérios com o Hades. Enquanto ela está no submundo, então, ela é a guardiã dos mortos. Por isso, Perséfone, ao mesmo tempo que ela é deusa da fertilidade, ela também é deusa dos mortos. Espero que você tenha gostado. Da próxima vez, a gente conta outra história de outro lugar do mundo. Tchau!